one side, we have to be really respectful for the opponent, but in the other side, to have a clear desire of playing all of our cards to go through. E agora para o Tiago, boa tarde mais uma vez. Fez já várias épocas no futebol inglês, traz agora essa experiência para o Futebol Clube do Porto, para o quarteto defensivo também. O que é que a equipa pode fazer no relevado para tentar levar para a frente esta Liga Europa e continuar nesta prova europeia, que certamente será um dos objetivos do Futebol Clube do Porto? Eu acredito que nada mais aquilo que a gente vem fazendo. Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque o que nos trouxe até esse momento importante da temporada foi o nosso trabalho de uma forma agressiva, na marcação, quando tem a bola, de jogar, de ter alegria para poder fazer, e continuar fazendo da melhor maneira possível. Aqui é um campo diferente, um campo difícil, porém o futebol ele é feito desses momentos. Nesses momentos onde você precisa desempenhar e estar no alto nível que essa competição exige. E eu acho que a temporada que a gente vem fazendo nos dá essa segurança para que a gente possa estar confiante de chegar aqui e fazer um grande jogo. RTP. Olá, Tiago. Boa tarde, Marco Hélio, para a RTP. O Tiago jogou aqui muitos anos, em Inglaterra, e muito se fala sempre do ambiente do Estado inglês, da forma como os adeptos apoiam as equipas. É uma falsa questão ou, de facto, pode interferir de alguma maneira convosco lá dentro, com os jogadores? Não, interferir eu acho que não interfere, porque a gente sabe que a pressão da torcida adversária é forte, o ambiente é diferente, realmente. Eu posso te falar, 90%, 95% do torcedor inglês é bem caloroso nesse sentido. E a gente tem que pensar naquilo que a gente tem que fazer, sabe? Estar tranquilo, desfrutar do momento e aproveitar a oportunidade que nós temos. Se a gente chegou até esse momento, foi com o nosso trabalho. E só o nosso trabalho vai fazer com que a gente avança, se assim a gente merecer. Francisco Aurélio, boa tarde. Este já é o terceiro jogo da época entre Nottingham Forest e Futebol Clube do Porto. Já jogou no Dragão há poucos dias, já jogou aqui em outubro. Pode-se falar de duas equipas que se conhecem bem, que já não há muitas surpresas que possam apresentar uma à outra, ou ainda há espaço para inovar? I believe that, of course, playing here gave us a good picture of the environment, so at least we know where we are coming to play. As Thiago said, the possible impact of the supporters, the environment that we are going to face, the fact of playing already 2 matches as well gave us a very clear picture of the individual qualities of the player, so the work that we have done in terms of individual analysis help us to be ready and to get some confirmation during the matches. About the tactical scenario, I believe for tomorrow there is still space for some possible changes due to the fact that when we play here the first time, Sean Dyche was in charge. In the last match, as you know, is Vitor the new coach, and for tomorrow we are expecting as well some possible variation, and we have to be ready for that. So there are, let's say, elements in one side that make us comfortable for the knowledge that we have. But in the other side, there is always the necessity to be absolutely ready for changes, adaptation, and above all, for the quality of the opponent that we are going to face tomorrow. O jogo. Boa tarde. Primeiro para o Tiago Silva. Tiago, é uma carreira de enorme experiência neste tipo de jogos decisivos, de eliminatórias, quando a fase final da competição está cada vez mais perto. Tendo em conta que tem muitos colegas ainda com muito futebol para viver, numa fase ainda muito inicial da carreira, quais são as principais palavras, os conselhos que têm partilhado com eles nestes dias? Eu acho que cada um tem a sua maneira de lidar com um jogo dessa dimensão, né? É só vivenciando que você consegue saber realmente o que... Não o que importa, mas o quanto é importante você se preparar bem. Porque o jogo ele não se vence ou se perde no dia do jogo.
Eu acredito muito em preparação. A partir do momento que você deixa de preparar um dia, né, do seu trabalho, isso te afasta do seu sucesso, do seu sonho. Eu acredito muito nisso. E esse grupo, eu posso te ser bem sincero, assim, em todos os sentidos, sem milindre nenhum, nós trabalhamos muito. Trabalhamos muito. Isso quer dizer que nós vamos ganhar? Não. Mas isso nos aproxima da vitória. É isso que nos dá tranquilidade, no trabalho que a gente vem fazendo. Francesco, boa tarde. Duas perguntas, se me permite. A primeira tem a ver com o lado direito da defesa e com o Alberto Costa. Não há o Martim, há outros jogadores que podem fazer a posição também, mas tendo em conta que o Alberto tem sido titular nos últimos jogos, há algum plano pensado para a gestão dessa posição, digamos assim? Yeah, you know that the solution could be Pablo. Has been for many matches a player that helps us in several different positions, also as a right back. So this one is one of the most, let's say, logical alternative. And after there are some other possibilities. No final do jogo no Estoril vimos o Mufi e o Moura a serem como que empurrados para junto dos adeptos, para haver ali, não digo uma reconciliação, isso é um exagero, mas para haver ali um momento um pouco mais próximo entre eles e os adeptos. Estamos a chegar numa altura da época em que sentir a confiança de todos, incluindo os adeptos, pode ser decisivo para o desempenho de um jogador. But you mentioned one episode that honestly really made me happy for several reasons. The first one, the fact that both Francisco and Terem, I think, are two guys that are giving everything for what they have. Maybe they are not, let's say, Terem was coming from a performance with few mistakes. Francisco is lived a period not easy. And it was, as you say, it's important in this final race to have everybody on board. And the part that honestly made me happier is about the gentleman that is sitting just behind you, Jardel. That was the person that took the initiative to bring and to expose these two players in front of the supporters, and this one I think says a lot about the environment where we are, where all the people are playing a key role, are playing sometimes an invisible role that at the end of the season, as Thiago said a little bit, like the work of everybody is not the guarantee of trophies or titles, but for sure when everybody is playing a role in a certain way, and putting the things in the right place helps to get closer to the possibility to be successful. And for me, in that gesture, there is a lot of what we call since the beginning of the season La Familia Portista, this spirit, this desire, and really the participation of every single people that is close to the team. And this is what, honestly, what we need in this period. A bola? Posso começar pelo Tiago. Tiago, boa tarde. Francisco cede da bola. Queria começar por lhe perguntar se, tendo em conta o facto de estarmos em Inglaterra, se vai ter a sua família aqui a apoiá-lo. E a outra pergunta era se já olha para a próxima época a pensar como jogador de Futebol Clube Porto, tendo em conta que há essa possibilidade em cima da mesa. Não, respondendo a primeira pergunta, não. Minha família não vem. Infelizmente, meu filho teve alguns tipos de problema, teve que ir a alguma consulta médica e minha esposa não conseguiu vir. Eles, obviamente, não poderiam vir por treinar, enfim. Qual é a segunda? Se já olha para a próxima época como jogador do Futebol Clube Porto? Não olho para a próxima, olho para o amanhã. Na verdade, para hoje, né? Pensando no jogo de amanhã. É isso que a gente tem que viver, é desfrutar desse momento. Eu acredito que seja os últimos troféus aí que eu possa ainda conquistar na minha carreira. Sei que está acabando. Então, tenho 3 em disputa e pode ter certeza que eu vou trabalhar para conseguir os 3. Isso não é garantia de nada, mas sim do querer, do trabalhar. A gente tem um cara
que é super exigente. Não é porque eu estou na frente dele, ele sabe bem. Todos os dias nos impulsiona para frente. E a gente sabe o que a gente tem que fazer amanhã. E espero que a gente possa estar num grande dia. Porque, como eu falei antes lá fora, para vencer equipes da Premier League aqui na casa deles, tem que estar 100%. Se a gente tiver 99%, já não dá. Então, essa consciência a gente tem em função do treinador que a gente sabe que tem também. Boa tarde, Francesco. Depois dos empates com o Famalicão e com o Nottingham no jogo da primeira mão, o Futebol Clube Porto ganhou no Estoril um passo importante na caminhada por Dilo, com uma exibição muito convincente. Sente que foi um pouco o tónico necessário para enfrentar esta semana que pode ser decisiva na época, principalmente na Liga Europa e na Taça de Portugal também? I think good performance always helps to boost and to build a certain confidence. But in reality, I think since the beginning of the season, we are in a level of speed and demands because game after game, jumping from different competitions, different level of opponents, different tactics, and different demands. I think the team, honestly, I mentioned already this one after Estoril. The capacity that the players they have to readjust the mood and the type of game that they're going to play is quite remarkable. But above all, for me, is the spirit, the cohesion, and the hunger and the desire to go on the pitch to get everything. I think the fact that in the last period, probably the game of Famalicão was not a game or was not a performance at the level that we are used to be. But I think has been just, let's say, a black spot in a season that so far has been really positive, made by many good games. And for sure, again, with a clear intention to go for everything, because we are working, I think, at the level that allow us to have a certain ambition. Record. Olá, Tiago. José Miguel Machado, Jornal Record. O Tiago disse que só está a pensar no jogo de amanhã, mas eu vou ter que lhe fazer a pergunta que muitos compatriotas seus querem ouvir a resposta, e é relativamente às suas ambições para o próximo Mundial, se ainda olha para isso como um objetivo concretizável e se aquilo que tem feito no Porto pode lhe abrir as portas do regresso à seleção brasileira e a estar no Mundial. Olha, para te ser bem sincero, eu estou super tranquilo em relação a isso. Venho fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Fiz no Fluminense, com a chamada do mister, do presidente, também vim aqui fazer o meu trabalho. Estou procurando ajudar da melhor maneira possível, dentro e fora de campo, quando não jogo. É claro que um chamado do mister Ancelotti é um chamado, é uma convocação, e eu não poderia negar. Mas, por outro lado, eu estou tranquilo pensando naquilo que eu tenho que fazer até o final da temporada, dos compromissos que nós temos, de estar bem de saúde, fisicamente. E quando chegar o dia da convocação final, está na expectativa, quem sabe, a 5ª Copa do Mundo. Olá, Francesco. Tinha 2 perguntas rápidas, se possível. A primeira, o Porto leva 24 jogos sem conseguir vencer em Inglaterra. Isso é algo que entrou na preparação do jogo? Matar esse borrego, como se costuma dizer em português, é algo que interessa muito amanhã? Acredita que é uma boa oportunidade para isso? Yeah, could be, but in reality, here is not about making records or break dynamics, not positive here. We came here with a desire to write an important page for the history of Football Club do Porto, with a clear intention, with a clear spirit to make our supporters happy. I was mentioning before in the previous interview the love and the support that we are getting from our fans. I think is not usual. You saw also last day we left the stadium with 2,000 people outside with the bus. Tomorrow will be full again. We play in Famalicão. The stadium was completely blue. So I think we are playing mainly for this one, and of course if we can as well change a bit the dynamic between
let's say the past of Porto with the English team, of course, is something is an addition that is good, but the priorities for us is to play a big game, do a great performance, and of course, if we will have the chance and if we will be good enough to go through, I think this one is what we really play for. Depois queria lhe perguntar sobre o Bednarek. Já falou muitas vezes da importância dele, da liderança dele em campo e etc. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar é que o Mister tem feito uma gestão bastante intensiva de quase todos os jogadores do plantel. Mas o Bednarek parece que foge um bocadinho a esta regra. Ele joga praticamente todos os jogos e quase sempre os 90 minutos. Aquilo que eu pergunto, qual é o segredo dele para estar sempre tão disponível e porque é que o Mister nunca abdica dele? No, we are having, so first of all, he's a player that used to be exposed to a certain load in all the previous season, so this one is already, let's say, a key factor. After, I think is like for all the players, we are having like a quite individual approach, because it's normal that we have to be on top of the individual demands. As you know, it's not a secret, I believe a lot before, let's say, the football player to have healthy athlete, so in the conditions to perform and to deliver good physical performance on the pitch, because this one I think is the first step after to be capable to shine on the pitch and to have the right energy, the right attitude. As Thiago was mentioning before, the football that we play is quite demanding from the physical and the mental point of view, because you are constantly exposed to duels. We approach all the game with the front foot, try to get the control of the game, to be the protagonist of the match, having a lot of requests on the ball, a lot of decisions. And if you consider this one with the fact that is something that we just started, because it's 7-8 months that we are on this way of playing, this one of course forces us to take some decision, give some rest to the players, and especially to have everybody involved as we are doing. I think so far the answer that we are getting from this management is quite positive. So let's see in the future if to keep this one or to change something. Antena 1. Boa noite, Mr. Farioli. Fernando Eurico da Antena 1. Eu sei que foram em momentos diferentes, até no caso inglês, com protagonistas diferentes, no caso técnico, mas é possível retirar do jogo feito cá, ainda na fase de Liga, algo que possa dar ao Porto amanhã o resultado que procura? If you can repeat the question, because I lost the first part. Pardon. Perguntava-lhe se, uma vez que já jogaram cá na fase de Liga, okay, é possível desse jogo retirar algum ensinamento que possa amanhã o Porto aproveitar para conseguir o resultado que pretende? In reality, I told you, the only two things that we can get from the match in October is the fact of playing already here, so knowing the environment, the supporters, how they are, and the type of scenario that we are going to face, and the players, so a better understanding of their individual qualities. After the way of playing, the difference between Sean Dyche and Vitor Pereira, we are speaking about two completely different approach, two different style of football. So in this part, I think it's impossible to get any type of comparison, because we are speaking about two different things, and since Vitor took over, the variability that they had in their way of playing is massive. You saw if you just take the last two matches with us, they play with the back three, against Aston Villa they play with the back four. With us, they alternate moment of high pressure and medium block. In the game of Villa as well, they had different moments. So I think there are few information that of course are useful, but in reality the game of tomorrow is going to be, in my opinion, a completely different match from the one in October, and as well from the game that we played last week in Dragao.
Muito obrigado. Tiago, viva, boa noite. Eu sei que o Porto tem que se concentrar naquilo que vai fazer amanhã para poder ultrapassar esta eliminatória, mas os ingleses já disseram hoje que vão entrar com tudo porque também querem passar, que vão querer fazer muito mais do que aquilo que fizeram no Dragão e além disso têm o melhor ataque desta competição. Você como defesa, com toda a sua experiência, como é que olha para os homens que lhe vão aparecer de frente? Com a maior naturalidade possível, confiando no nosso trabalho, não apenas no setor defensivo, mas num todo. Eu acredito que você se defende bem a partir lá da frente do nosso 9. E eu acho que é justo eles pensarem assim, como a gente também pensa que vai chegar aqui e fazer o nosso melhor e tentar levar essa classificação para Portugal. Mas eu acredito que a gente esteja super preparado para esse confronto. A gente sabe que não foi o melhor jogo deles lá e tenho certeza também que eles pensam que aqui eles podem fazer melhor. E a gente é trabalhar para impedir, neutralizar as principais jogadas, que a gente sabe, já a gente tem mais ou menos estudados, e fazer o nosso jogo. Fazer o nosso jogo da maneira alegre, confiante, estratégica, porque dentro de um jogo, durante os 90 minutos, se jogam vários outros jogos, seja com público, seja um momento que você esteja defendendo, um momento que você seja mais agressivo dentro do jogo, enfim, é entender o cenário, o momento e fazer aquilo que tem que ser feito. Last question here. Hi, Francesco. I'm wondering, obviously, you've played 2 intense games against Nottingham Forest. You've talked about their individual quality. Are you surprised by how they've struggled in the Premier League this season? I think if we reconnect with what just Tiago said, maybe it was difficult because in Portuguese I have your same struggle to understand everything. But in reality, what he just said is this one, that in a game, and if you extend to a season, many different things can happen. For me, the real value of this team is closer to the picture of what they did last season. A team that played for the top 5 till the end of the year, a team that has been reinforced massively in the 2 markets with big investment, with player that, let me say, at least couple of transfer. From my understanding, all the Serie A team were there to try to grab them, and finally Forest were capable to bring them there. So this one says a lot about the opponent and the individual qualities that they had. Of course, in a season where they had to change so many coaches, it's never easy to get a certain rhythm, but in reality, since Vitor took over, you see now a clear path, more stability, better results against very strong opponents. I think that the last result against Aston Villa says a lot about what they have and what they are capable of. So this one naturally needs to rise up our attention, and also in the same way make us confident, because I think the game of Dragao proves us that when we are at our best level, we can compete against a Premier League team. Tiago, welcome back to England. You've talked previously about how much you loved your time in the Premier League. Obviously, one of your sons is signed for Chelsea. Your other son is playing for England youth groups. I'm just wondering how important it is to play such a big game in Porto season back here in England, and how difficult a decision it was for you and the family for one of your kids to represent England at youth level. Foram situações bem importantes na minha carreira, assim, de decisões, de voltar ao Brasil, deixar minha família. Não foi muito agradável, a saudade foi imensa, achei que seria mais fácil. Depois a decisão de voltar para cá, para estar mais próximo deles também. E hoje voltando à Inglaterra, jogar contra um time de Premier League, a gente sabe que nunca é fácil, mas eu acredito muito naquilo que a gente vem fazendo ao longo dessa temporada. Eu acredito que nesse momento o nosso entrosamento, a nossa energia
tá full gás, como diz o mister, e é assim que a gente tem que pensar no jogo. Eles pensam em vencer, nós também pensamos. Vamos enfrentar da melhor maneira possível, encarar esse compromisso como o nosso maior sonho de todos os esportistas, de tentar levar essa classificação para Portugal, mas sabendo, dizendo mais uma vez, a gente tem que fazer o jogo de alto nível. E isso pode ter certeza que a gente está preparado para poder fazer. Obrigado a todos. Até amanhã.